Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já, dê um joinha aí no nosso vídeo, dá um like, escreva da onde você está nos assistindo nos comentários e não esqueça de apertar no sininho e seguir o nosso canal, tá bom? No YouTube, no Instagram, esteja conectado conosco, louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã maravilhosa, quero continuar uma série onde nós estamos falando sobre o poder que emana da cruz. Esse é o terceiro episódio do nosso estudo. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a cruz é o aspecto central de onde emanam os principais princípios da redenção humana. Qualquer solução viável está de alguma forma relacionada à essência do sacrifício de Jesus. Nós aprendemos que os pecados precisam do perdão da cruz. Aprendemos que as feridas precisam da restauração da cruz. Aprendemos que as maldições precisam da libertação da cruz. As enfermidades precisam da cura da cruz e as crenças irracionais precisam do conhecimento da cruz. Também falamos no segundo vídeo sobre quatro princípios, quatro privilégios maravilhosos que o homem tinha antes de cair no pecado. Eles desfrutavam, em primeiro lugar, de uma íntima comunhão com o Criador e Pai. Em segundo, o segundo privilégio que tinham é que trabalhavam em plena cooperação com Deus. O terceiro privilégio que tinham é que eles tinham as suas orações respondidas. E o quarto privilégio que tinham é que gozavam da plena proteção de Deus. Mas, infelizmente, sabemos que o homem caiu, perdeu esses privilégios, E somente em Cristo Jesus nós podemos restaurar todos esses privilégios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências da queda e o que isso trouxe para o ser humano depois da queda pelo pecado. Em primeiro lugar, tornaram-se culpados de uma transgressão contra Deus. O homem quis viver uma vida independente, se rebelou contra Deus, desobedeceu a sua lei e, infelizmente, primeiro princípio que nós aprendemos, primeira consequência da queda do homem é que eles se tornaram culpados de uma transgressão contra Deus. Segunda consequência foi que eles morreram naquele mesmo dia, não fisicamente, lógico, mas espiritualmente morreram, porque o pecado traz quatro tipos de morte. Traz morte emocional, traz morte espiritual, pode gerar a morte física, e através do pecado veio a morte física a todos os homens, e pode gerar a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. Então o pecado não é brincadeira, querido. E a vacina contra o pecado é a confissão, a contrição de espírito, o arrependimento e o abandono das práticas pecaminosas. Eles morreram naquele mesmo dia, não fisicamente, mas espiritualmente diante do Senhor. Terceira consequência do pecado é que todo o seu ser tornou-se corruptível, enfraquecível, imaculado. Olha só, o homem se tornou um ser corruptível, enfraquecível, ou seja, sujeito a fraquezas e vulnerabilidades, imaculado, maculado de sujo, manchado, infectado pelo pecado. Todo ser humano se tornou corruptível, enfraquecível e maculado. E a quarta consequência do pecado é que eles se tornaram cativos, subjugados pelo pecado, pelo ego e, consequentemente, por Satanás. Vou repetir, a quarta consequência do pecado é que eles se tornaram cativos, subjugados pelo pecado, pelo seu ego, o ego aqui como o centro da sua personalidade, o eu, e consequentemente também por tabela aqui, se tornaram cativos e subjugados por Satanás. Assim sendo, querido, a salvação do ser humano, ela deve atender a todas as necessidades do ser humano, mesmo que ele caiu. Portanto, o plano de salvação que Deus preparou na sua infinita sabedoria, tem o objetivo de atender todas as necessidades do nosso complexo ser. O nosso texto básico hoje
é Gálatas 6,14. Olha que texto lindo aqui do apóstolo Paulo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mundo aqui é a palavra cosmos, é esse sistema mundial anti-Deus, antibíblico, contrário à palavra de Deus, que se rebela ao Senhor. Ou seja, quando você se converte, você morre para o mundo. Você se gloria somente na cruz de Cristo, em tudo aquilo que emana do poder, o poder que emana da cruz, todos os princípios implícitos na cruz de Cristo, e por se gloriar na obra de Jesus, naquilo que Jesus fez por você, obviamente você diz não ao pecado, não ao mundo, não às coisas ruins que esse mundo oferece, as tentações, as seduções do inimigo, o pecado que tenazmente nos assedia e toda sorte de embaraço que tenta nos destruir e nos derrubar na vida cristã. Então a cruz é sim, amados, o plano perfeito de Deus. A única forma de Deus redimir o homem sem deixar de cumprir a sua própria lei. Por quê? Porque existia uma lei espiritual que dizia aquilo que o homem, aquele que pecar, este certamente morrerá. Por isso, através da cruz, Jesus se tornou o justo e o justificador de todo aquele que nele crê. Vou repetir, por isso Jesus se tornou o justo e o justificador de todo aquele que nele crê. Só a cruz estabelece uma salvação consistente com a lei do caráter de Deus, a lei de Deus e o caráter de Deus. Como Paulo diz, isso é loucura para os que se perdem, né? A cruz de Cristo é loucura para aqueles que não compreendem as coisas do Evangelho. Todavia, para nós, aqueles que cremos, a cruz é poder de Deus. Um paradoxo aqui, claro, maravilhoso. Então, atualmente, né, infelizmente, nós temos um tipo de evangelho moderno que oferece soluções apenas para os dois primeiros problemas, a culpa e a morte espiritual. Mas, na maioria dos casos, as pessoas continuam na mesma condição de perversão, mais ou menos escravizadas pelo pecado e sofrendo as sanções de Satanás. A salvação, meus irmãos, deve desfazer todas essas consequências nefastas e restaurar o homem todos os privilégios que ele perdeu. Vamos recapitular quais são os 4 privilégios que o homem perdeu. Primeiro, desfrutavam de uma comunhão íntima com o Criador e Pai. E em Cristo Jesus você pode restaurar a comunhão íntima com o Criador e Pai através de Jesus Cristo. Com Ele temos livre acesso ao trono da sua graça. Através de Cristo podemos ter novamente uma vida espiritual pujante, abençoada, gloriosa no Senhor. A segunda maravilha, o segundo privilégio maravilhoso que nós tínhamos lá no Éden, que podemos restaurar em Cristo, é que o homem trabalhava em plena cooperação com Deus. Olha que coisa linda, imagina, tudo aquilo que você fizer, Deus vai estar contigo, Deus vai estar exercendo o seu favor, a sua graça, a sua bênção, o seu amor. Trabalhavam em plena cooperação com Ele. O quarto privilégio maravilhoso que o homem tinha antes da queda é que eles tinham as orações respondidas. Eles oravam, clamavam, falavam com o Criador, o Pai, que vinha visitá-los, né, na viração do dia, diariamente, e tinham as suas orações respondidas pelo Senhor. Olha que privilégio, olha que maravilha. E isso nós podemos resgatar nessa vida no Espírito, nessa vida íntima e pessoal com o Senhor Jesus. E por último, gozavam de plena proteção de Deus. Gozavam de plena proteção de Deus. E é isso que Deus quer restaurar em nós, irmãos. É esses privilégios, é essas coisas maravilhosas que só o poder que emana da cruz pode fazer na vida de todo o cristão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Dá um joinha nesse vídeo, você que está aprendendo mais a compreender
a essência, o cerne do evangelho, que é a cruz de Cristo. E eu quero terminar com esse versículo novamente, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, né? O cristão não tem que se gloriar nele mesmo. Pelo contrário, assim como Paulo, a minha glória é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que você tenha um final de semana abençoado, uma semana tremenda na presença do Senhor. Desde já quero deixar um convite para você, vem estar conosco domingo às 9 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, e às 19 horas também temos um segundo culto, o culto da família, um culto abençoado para abençoar o seu coração. Diga aí de onde você está nos falando, dá um joinha, compartilhe esse link, aperta no sininho, siga o nosso canal. E não se esqueça de permanecer conectado conosco. Aqui debaixo também tem todas as informações. Caso você sinta no seu coração o desejo de contribuir conosco, tem as nossas redes sociais, todas as informações da igreja estão no link de descrição para te abençoar no nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém